falar sobre pragmatismo no JavaScript, no desenvolvimento das nossas aplicações, client-side e tudo mais. Eu preparei uma palestra pouco técnica e a minha ideia aqui é falar bastante da postura que a gente deve ter para tomar decisões, enfim, para enfrentar os nossos problemas do dia a dia e tudo mais. Esse título remete um pouco a esse livro, né? Todo mundo deve estar pensando, pô, o cara vai falar esse assunto e tudo mais, mas não, na verdade eu nem li esse livro e talvez tenha alguns assuntos que batam lá, mas ok, é só para tirar qualquer dúvida e, de fato, a gente não vai falar sobre os assuntos abordados aqui. Vou começar falando sobre o tal do pragmatismo, então, tá? O pragmatismo ele também é conhecido como instrumentalismo e também como experimentalismo. Ele é uma doutrina filosófica que prega, basicamente, que as ideias devem ser colocadas sempre à prática e os desdobramentos práticos delas devem ser sempre avaliados de uma forma bastante objetiva e tudo mais. Aqui é algo bem importante que eu frisei bastante a questão aqui dos princípios físicos e absolutos. O que isso significa, tá? Esses princípios físicos e absolutos são um pouco enfim, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu perdi, eu estou sem óculos e eu não estou conseguindo ler as minhas anotações, tá? Essa visão objetiva que a gente tem que ter, que eu comentei antes, é para avaliar de forma bem assertativa, enfim, desculpa, eu não estou conseguindo. Boa. Não, eu vou continuar daqui. Para que a gente tem que ter essa visão objetiva que eu comentei anteriormente, tá? Para de fato ter uma visão, ter decisões bem assertativas na hora da gente tomar as decisões para determinados problemas, tá? Hoje em dia a gente tem uma overdose bem, enfim, é um cenário bem interessante que a gente tem de fato muita oferta de ferramentas que a gente pode aplicar, né? Para determinados problemas que nem todo mundo o que nem todo mundo avalia é, de fato, para que foi desenvolvida cada uma delas? Qual, de fato, o problema que cada uma tenta resolver? E avaliando sempre de forma pragmática, a gente precisa Fiquei um pouquinho nervoso. Ok, essa visão objetiva sobre cada uma dessas ferramentas que a gente tem no nosso ecossistema, é que a gente tem que entender que nem todas elas foram desenvolvidas para resolver os mesmos problemas. Cada uma, dentro do seu contexto, resolve um problema de uma forma específica e tudo mais. Essa overdose que a gente tem de ferramentas, né, traz, às vezes, para a gente essa reflexão abstrata que eu citei aqui, que é o culto à bala de prata que a gente tanto conhece.
qualquer problema que a gente encontra, a gente resolve da mesma forma, porque, enfim, existem buzzwords que indicam as tendências e a gente vai atrás das tendências e acaba esquecendo nossos problemas. E de fato, essa abordagem que eu estou falando para a gente ter é para a gente avaliar caso a caso e tudo mais. Saber, de fato, se ela vai resolver os nossos problemas, né? Às vezes as nossas decisões, quando não são avaliadas dessa forma que eu estou falando, que a gente tem que sempre ver os efeitos colaterais das nossas decisões e tudo mais, acabam adicionando, às vezes, complexibilidade desnecessária nas nossas aplicações, e isso é algo ruim. Na minha opinião, aqui, o desenvolvedor anda se guiando mais pelo buzz de comunidade X ou Y, de uma forma até inconsequente. Tá? Ele acaba esquecendo o problema que ele tem que, de fato, resolver, e acaba, no fim, adaptando sempre esse problema à ferramenta. Por causa, enfim, é a questão da bala de prata. Né? A gente tem que sempre avaliar situação a situação e tudo mais. Enfim, o desenvolvedor esquece o problema que ele tem que resolver e adapta o problema na ferramenta. Né? E isso é algo ruim. Isso aqui define muito bem o culto à bala de prata que eu comentei anteriormente. O que acontece é que a solução X, que é desenvolvida, de fato, para resolver um problema determinado, de forma determinada, em um determinado contexto. E quem assume essas ferramentas como bala de prata acaba aplicando elas em qualquer contexto, absolutamente em qualquer problema. Talvez alguém já tenha visto esse print aí que rolou esses dias. O que acontece aqui? Tá? Justamente essa mentalidade que precisa ser combatida. Nesse caso aqui, o cara está dando uma solução de um problema de uma forma bem equivocada, sem nem mesmo conhecer o contexto, requisitos e tudo mais. E isso aqui, de fato, é algo que eu vejo bem. Bastante gente tenta resolver os problemas dessa forma. Isso aqui está meio caricaturizado aqui, meio uma caricatura, mas muita gente tem essa mentalidade hoje em dia. E, enfim, levar esses conceitos à frente aqui tem um potencial grande de dar problema para frente. A opinião do amigo do print anterior ali, para mim, é a principal bala de prata que está sendo vendida hoje em dia. E está faltando esse olhar pragmático por parte dos desenvolvedores para avaliar se a implementação de fato resolve o problema de forma razoável, se de fato tu precisa ter essa arquitetura que ele comentou aqui. E o mais importante é se isso não está criando alguns problemas que não existiam anteriormente. Se os desdobramentos práticos, de fato, forem sempre analisados, se a prática das soluções que a gente opta por fazer, forem, de fato, avaliados sempre de uma forma bem objetiva e tudo mais, sempre alguns problemas que a aplicação de algumas dessas ferramentas traz viriam à tona, assim, principalmente na questão de justiça. A gente nunca pode esquecer que a gente é front e a gente sempre tem que trazer a melhor experiência para o usuário da aplicação que a gente está desenvolvendo. E, de fato,
algumas ferramentas trazem alguns problemas de UX bem importantes e também não só as ferramentas, a forma que a gente pensa. Eu tenho um exemplo bem interessante aqui. O que o cara fez aqui? Ele adicionou uma complexibilidade desnecessária. Isso aqui é um caso real. Ele adicionou uma complexibilidade desnecessária em algo tão simples, algo que tu nunca espera que dê um problema no título do teu site. E isso aqui foi em cima desse princípio fixo, dessa bala de prata, que prega o seguinte: vamos empregar processamento client-side em tudo, absolutamente tudo que a gente conseguir. É uma postura meio errada que eu vejo em alguns desenvolvedores. E, de fato, ela não resolve problema nenhum, que ninguém tem esse tipo de problema. Até então, a gente nunca precisou fazer esse tipo de coisa alterando o título de um site dinamicamente. E, enfim, está gerando problemas que a gente não tinha. O Akito, inclusive, falou esses dias, a gente estava comentando sobre isso aqui, ele falou que em 95 isso não acontecia. E, de fato, não acontecia. A gente acabou criando esse problema. Ultimamente, o cenário perfeito para esse desenvolvedor que leva adiante essas balas de prata e tudo mais, essa tendência a aplicar a mesma solução a todo tipo de problema, o cenário perfeito para ele, em uma página, é tu ter uma requisição síncrona sempre, que eu vou mostrar um exemplo aqui um pouquinho mais para frente, onde isso fica bem claro. Uma requisição assíncrona gigante, e a gente escreve um JavaScript que vai se virar com essa coleção de dados, e a gente está colocando toda a nossa... o cenário perfeito desse cara, ele coloca todas as responsabilidades no client-side. E, como eu falei antes, isso pode trazer alguns problemas, principalmente de UX, que é um caso que eu vou falar agora, daqui a pouco. Qual o principal posso chamar de efeito colateral desse tipo de coisa? É algo que a gente conhece, que é o spinner de loading. Eu não quero que me entendam mal aqui, eu acho que ele é super válido, quando que, de fato, necessário. O que não pode acontecer é isso. Uma página onde a única experiência do usuário é um ícone de loading, esperando uma requisição assíncrona enorme, que pode vir a demorar bastante, bem provável. Enfim, a primeira experiência do usuário nunca pode ser essa. A gente tem que saber, de fato, onde aplicar essas nossas soluções, onde, de fato, uma requisição síncrona é importante. E agora, mais para frente, eu vou mostrar um exemplo real de uma aplicação que foi feita assim. E a gente vai fazer uma reflexão em cima do resultado final de experiência dessa página. E, enfim, tirar algumas conclusões. Apenas umas conclusões bem elementares, só olhando de forma objetiva para o resultado final. Isso aqui é uma página real, tá? Ela possui essas seções aqui, uma página de relatório, todo sistema que a gente faz. De fato, tem páginas de relatório, né? E ela tem essas 3 seções. Ela tem os dados resumidos no cabeçalho de um relatório, na nossa página. Algumas opções de filtro ali. E um gráfico qualquer ali. Usando uma lib de tantos que a gente conta por aí. O cenário que eu encontrei nessa página é, de fato, esse. Requisição enorme, com uma quantidade gigante de dados. E processamento todo client-side. Isso aqui são tudo templates do JavaScript,
Enfim, toda a complexibilidade, toda a lógica desse relatório estava no client-side. Agora vamos olhar parte a parte aqui. Talvez a gente pode chegar a algumas conclusões de que por que abordar esse problema de uma forma diferente dessa que foi feita pode ser interessante, principalmente na questão de UX, que a gente tem que estar sempre muito preocupado, já que a gente é front-end, né? Isso aqui são dados estáticos. Nessa página de relatório que eu estou comentando, todos são dados estáticos e nenhum deles precisavam ser atualizados assincronamente. O que eu quero dizer? Nenhum deles mudava em tempo real, por exemplo, na página. São médias de números, esse tipo de coisa. E como ele fazia? Fazia aquela requisição, voltava uma coleção gigantesca de dados, avaliava todos os números, calculava os números e jogava eles aqui. E, enfim, como os dados são estáticos, o que a nossa aplicação ganha fazendo esse flow, indo batendo no servidor, voltando, enquanto isso, o usuário com um spinner de loading? Na minha opinião, não ganha nada. Eu acho difícil alguém, de fato concordar com isso. Porque além de ser custoso para a gente desenvolver, nosso tempo custa dinheiro, nosso chefe gosta que a gente entregue as coisas rápido. Enfim, se existe algum motivo para fazer isso assincronamente, da forma que era, eu desconheço. Esses dados todos podem vir renderizados do server. E, enfim, a gente tendo muito template nas nossas aplicações hoje, a gente acaba abrindo mão de algumas coisas muito interessantes que a gente tem no back-end hoje. Um exemplo importante seria a internacionalização, que existe o Locale.js e tal, mas como eu estou inserido no contexto de Ruby, desculpem. A internacionalização no Rails é incrivelmente simples, muito fácil e tudo mais. E a gente aplicar essa internacionalização hoje em template de JavaScript é uma coisa bem difícil. Existem ferramentas, mas, como eu falei, isso tudo vai custar dinheiro, vai custar muito tempo e vai dar muita dor de cabeça, porque, de fato, não existem convenções na forma de se aplicar o Locale.js hoje. Enfim, esses dados não precisavam ser processados assincronamente, dessa forma. Essa segunda parte do gráfico aqui, ela até talvez, quem sabe, possa se justificar essa chamada assíncrona. Normalmente, essas bibliotecas aceitam dados JSON, tudo mais. É muito simples a gente aplicar isso, né? Nesse caso, acaba facilitando para a gente montar esses dados e tudo mais. Já que a gente observou isso, talvez faça sentido a gente fazer isso aqui, né? Mas a gente fala muito em performance e tudo mais, as nossas métricas de performance. Às vezes o PageSpeed, nesse contexto, acaba mentindo um pouco para a gente. O que o PageSpeed vai avaliar? Ele vai avaliar que a tua página está pronta, ele vai avaliar que carregou rápido, mas ele não avalia a experiência. E de fato, se esse gráfico, ou pelo menos o primeiro gráfico, já que a gente tem alguns filtros em cima, viesse instantaneamente para a gente, a informação de fato fosse funcional na nossa página no momento do carregamento, a experiência ia ser muito melhor, né? Espero que todos concordem comigo nesse quesito. Enfim, aqui eu queria falar um pouco de um certo paradigma, que são
as variáveis globais. Muita gente acha que ela pode ser mal, que elas sempre são ruins, de fato. Grande parte dos problemas que a gente encontra com variáveis globais são um saco de resolver, mas às vezes elas podem ser bastante úteis. Esses dados JSON que eu comentei antes, que de repente poderiam ser trazidos assincronamente pelo fato de ser já JSON, isso aqui resolveria. É uma forma controlada de fazer. A gente tem que usar isso aqui com moderação, só quando o que de fato é importante. Mas nesse contexto que eu falei antes, aqui, de fato, melhoraria muito e o nosso código ia ficar mais objetivo. Ia fazer menos rodeios e tudo mais. Beleza. A gente avaliou esse cenário, onde os dados não são em tempo real e esse tipo de coisa. Mas aí, alguém aqui deve estar se perguntando, e se a minha aplicação, de fato, tiver dados que precisam ser alterados em tempo real? Toda essa reflexão que a gente teve anteriormente aqui ainda é válida? Como eu vou avaliar esse tipo de coisa, né? E a resposta é que essa reflexão ainda é bem válida, porque a gente tem algumas alternativas, enfim, que eu acabei de falar. Mesmo a nossa aplicação, tendo esses dados precisando ser atualizados em tempo real, essa quantidade de responsabilidade do front-end, apesar de ser necessária, ela pode ter algumas alternativas para a gente acabar trazendo, não tendo aquela experiência ruim do usuário. E algo interessante aqui que eu gosto de levantar, é a única coisa mais técnica que eu vou falar. São os buff site templates. São os templates que são utilizados tanto no front-end quanto no back-end. Nesse contexto, ela pode trazer ela traz um ganho bem interessante, porque aqueles dados estáticos que vão ser alterados depois, conforme for passando o tempo, a gente vai ter dados atualizados em tempo real. No loading, a gente consegue renderizar o momento do loading no server, trazer essa experiência para o usuário, de feedback rápido, de informação e tudo mais, a página já sendo funcional de uma forma muito mais rápida. A gente tendo esses templates dos dois lados, o Medium é um bom exemplo disso. Quando a gente entra no Medium a primeira vez, a renderização dele é toda server-side, e depois disso, a navegação acaba sendo como uma single page application. Como que eles fazem isso? Eles usam, na primeira renderização, o template no server traz a página pronta, funcional, e a gente vai manipulando através dos nossos templates client-side. Isso é interessante. Eu vejo um gap aí, porque são poucas engines de template que possibilitam isso. Depende muito do contexto, depende muito da tecnologia que tu usa no back-end. Enfim, é algo a se pensar aí. É uma alternativa boa para esse contexto. E falando um pouco desses buff set templates, eu tenho uma palestra muito boa da BrasilJS desse ano, do Eduardo Lundgren, da Liferay, que ele comenta um pouco sobre o buff set templates. Ele fala muitos aspectos sobre single page applications, e é bem interessante vocês verem lá. Ele fala um pouco também da questão de experiência e tudo mais. Aqui, chegando já um pouco para a reflexão final da palestra, eu gosto de citar aqui que eu não citei nenhum framework, eu não citei nenhuma das ferramentas, citei uma técnica que é o Buff Set Templates, mas
Por que eu me preocupei em não fazer isso? Porque, de fato, eu acho que o problema não são eles. Eu acho que o problema é quem está decidindo por utilizar eles e em quais contextos. Enfim, eles não são, de fato, o nosso problema. O problema está na postura do desenvolvedor, no momento de avaliar, de fato, as necessidades de um projeto e, enfim, ter essa questão de ter cada um tem a sua bala de prata aqui. Eu não quero falar em framework, mas essa postura de tu pegar e adicionar ele em qualquer contexto está errada. Como o exemplo que eu falei antes, tu pode trazer vários problemas tão elementares e simples, enfim, em detalhes simples nessas páginas, que às vezes não justificam essa aplicação, né? Enfim, sendo objetivo aqui, o que precisa melhorar é a postura da gente na hora de tomar as decisões. A gente precisa sempre pensar que as nossas decisões vão ser refletidas no dia a dia da nossa equipe, e depois que a gente sair da equipe, no dia a dia do produto, no dia a dia da empresa. E a gente sempre precisa pensar experiência, tempo e qualidade, né? Qualidade é o ponto principal, inclusive. O que eu quero falar aqui é, pessoal, estudem sempre que aparecer uma ferramenta nova. Óbvio, cada uma delas tem a sua curva, grande parte delas são bem complicadas a gente se conseguir implementar ela, conseguir entender ela na sua plenitude, mas conheçam elas, entendam os problemas, vejam as que são muito atreladas ao DOM, templates em DOM, por exemplo. Conheçam princípios básicos de cada uma para saber aonde aplicar cada uma delas, e não aplicar elas em lugares errados ou de forma errada, que é um pouco diferente. Enfim, desenvolvimentos práticos, avaliação objetiva, e se tu reparar que tomou uma atitude errada, RM menos RF, e faça direito depois. Isso aqui é importante. Como eu falei antes, buzzwords are everywhere, né? E sempre desconfie desse tipo de coisa. Tu precisa estudar uma aplicação antes de pegar e tocar qualquer ferramenta que esteja na crista da onda em qualquer projeto, entender como que isso vai impactar no dia a dia do teu projeto. E, enfim, antes que essa opinião se prove boa, ela, de fato, não pode ser considerada como tal. Desconfiem de tudo, metam a mão, de fato, em tudo, e avaliem de forma pragmática, por favor.